Louvado seja Cristo! Vamos então ao 18º capítulo do livro Amigos para Servir, ao lado do povo por palavras e por obras. Sacrifiquemos nossas repugnâncias e os ressentimentos para voltarmos para essa democracia, para o povo que não nos conhece. Vamos a ele não apenas com nossas pregações, mas também com nossas boas obras. Ajudemo-los não apenas com a esmola que prende os homens, mas também com nossos esforços para conseguir-lhes instituições que os libertem e façam deles pessoas melhores. Vamos aos bárbaros e sigamos a Pio IX. Este é um artigo Os Perigos de Roma e Suas Esperanças, em Le Correspondant, 10 de fevereiro de 1848. Comentário. Alguns dias antes da monarquia de Júlio ser derrubada, apareceu publicado no jornal Le Correspondant um artigo intitulado Os Perigos de Roma e Suas Esperanças, no qual Ozanam estabelecia um paralelo entre a atitude da Igreja nos tempos do Baixo Império Romano e a invasão dos bárbaros, e a situação durante o pontificado de Pio IX, durante o qual a sociedade viu desmoronar os impérios a partir do nascimento das democracias. O artigo terminava com estas palavras, que levantaram entre muitos católicos uma tempestade de protestos. Vamos aos bárbaros e sigamos Pio IX. Neste contexto, poucos dias depois da Revolução de Fevereiro, Ozanam escreveu a seu irmão, o padre Alfonso: se um número maior de cristãos tivesse se ocupado dos trabalhadores há 10 anos, nós nos sentiríamos mais seguros sobre o futuro. Esse é um trecho da carta a Alfonso Ozanam, de 15 de março de 1848. Frederico Ozanam começou este parágrafo com uma exortação ao diálogo e à cooperação, dirigida a todos os católicos franceses. Um pouco antes dessas palavras, havia recordado a eles que no século VIII, milhares de franceses foram evangelizar os bárbaros do norte para dar-lhes não apenas a fé, mas leis, cidades e escolas. Que o pontificado moderno oriente também os católicos franceses sobre o caminho que está abrindo. Ele é muito consciente de que muitos dos seus correligionários sentem repugnância e ressentimento em relação à democracia e aos outros povos. Alguns católicos influentes ansiavam por outros tempos do passado, nos quais a Igreja exercia sua influência sobre um governo declaradamente católico. Ozanam sabia que essa época nem podia nem devia voltar e chamava os fiéis a viver os novos tempos como uma oportunidade de aproximar da fé esse povo que não nos conhece. Mas para fazer isso, indicava que não era suficiente a palavra nossas pregações. Para além disso, o povo nos reconheceria como autênticos cristãos se vissem que tornamos efetivo o Evangelho a partir de nossas obras, como disse São Vicente de Paulo, no tempo e no espaço em que vivemos. Aqui tem uma nota. Pode-se dizer que evangelizar os pobres não se entende somente por ensinar os mistérios necessários para a salvação, mas também para todas as coisas preditas e anunciadas pelos profetas, tornar efetivo o Evangelho. Ozanam defendeu a esmola. O auxílio imediato ao pobre é necessário e imprescindível, mas ele quer que não fiquemos apenas aí e que ajudemos os necessitados a sair de sua miséria, entre tantas formas, com nossos esforços para conseguir-lhes instituições que os libertem e façam deles pessoas melhores. Novamente, a noção de mudança de estruturas surge no pensamento de Ozanam. Obviamente, devemos auxiliar nas necessidades urgentes, mas também devemos provocar mudanças nas estruturas sociais para que deixem de existir pessoas que passam necessidade. Uma das formas é tomar parte das instituições que têm a capacidade de fazer isso, humanizando as instituições sociais e políticas e orientando-as para seu autêntico propósito, fazendo que se dediquem ao bem daqueles que mais necessitam de seus serviços. Vamos aos bárbaros é, portanto, uma expressão de Ozanam que está repleta de conteúdo. É um convite a viver no meio do povo, a fazer parte dele, a preocupar-nos com ele, a ser uma igreja em saída de portas abertas.
É uma crítica às enormes distâncias que separavam os burgueses e a alta sociedade da classe trabalhadora de Paris. Aqui tem uma nota. Marc Girardin, 1801-1873, político e homem letrado, escreveu com desprezo no Journal de Débat, de 1831, os bárbaros que ameaçavam a sociedade não estão no Cáucaso, nem nas estepes tártaras, estão nas periferias de nossas cidades industrializadas. É finalmente um convite para construir o reino de Deus, no qual os mais humildes são os primeiros. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, quais aspectos da campanha pela mudança de estrutura estamos promovendo e desenvolvimento em nossas obras e serviços de proximidade com os pobres? O que mais poderíamos fazer? Segundo, existem em nosso país católicos no âmbito sociopolítico que defendem o ponto de vista de Frederico Zanan? Boa semana, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.